Olá, querido Arquituber, bem-vindo a mais uma edição do programa Por Aí, aqui na sua plataforma Escala Humana da Rádio Arquitetura. Que prazer enorme ter você na nossa casa aqui para mais uma produção, para mais um conteúdo exclusivo da plataforma Escala Humana. Então, já vou te pedir, né? Se você se identifica com o nosso conteúdo, com a nossa produção, te inscreve aqui já no nosso canal. Ativa as notificações, deixe teu like, faça seu comentário, compartilhe esse conteúdo com o máximo possível de arquitetos, arquitetas, designers, engenheiros, enfim, todos que fazem parte aí desse grande ecossistema da arquitetura. Programa Por Aí, apresentação da nossa querida Juliana Trufelli, que está em algum lugar pelo mundo, que já nem me arrisco mais a dizer onde é que ela anda, porque um dia ela acorda no Peru, depois vai e acorda no Canadá, no dia ela está dizendo que está indo para o México. É uma loucura a vida dessa mulher. Agradecendo também aos nossos queridos patrocinadores masters, as empresas que estão sempre conosco, levando até você a melhor programação aqui do YouTube. Os nossos queridos amigos da Simoneto, Grupo do Arte, super abraço. Também aos nossos parceiros da Macrovision, parceiros de muito tempo, nossos queridos amigos da Macrovision, também com a gente, QTMove Prime, super abraço também aos nossos amigos da QTMove Prime, que já estão se sentindo em casa aqui na programação da Rádio Arquitetura. E, é claro, os nossos queridos amigos da Persol Persianas, um abraço para a Fran e para toda a equipe da Persol Persianas, especialmente aqui de Porto Alegre. Muito bem, programa de hoje, já estou aqui com a nossa convidada, a arquiteta urbanista Fernanda Cinquete Batista, ela que tem formação em arquitetura e urbanismo, é BIM Coordinator, deve ser assim que se fala, né? E vai falar com a gente lá diretamente de Vancouver, e para conversar com ela, já está ali a nossa querida Juliana Trufelli. E aí, Ju, tudo bem? Tudo bem, maravilha. Tirando o clima aqui, que me enganam sempre, assim, já me sinto enganada é a palavra, viu, Alexandre? Porque falam que chega a primavera, daí você olha a janela e fala, nossa, realmente, né, tá voltando a florescer as árvores, ai, que bonito, faz 10 graus, e você fala, nossa, positivo. Ontem nevou e hoje acordei com -4. Então, assim, né, eu já não falo mais nada. Sobre isso eu já não falo mais nada. Ah, Juliana... Você sabe que eu adoro frio. Aí, Você sabe. Né? Você sabe. Mas enfim, vamos lá. A Fernanda está num lugar do Canadá que é Juju, o lugar... seguinte, eu vou deixar à vontade aqui com a nossa convidada. Tá com delay, né? Te cortei. Tá com bastante delay aqui. Tá com bastante delay. Assim, ó, fica quietinho. Me escuta aqui, por favor. Por favor, não foge daí. Olha só, vou te deixar a nossa convidada para vocês baterem aquele papo aí. Tá em Vancouver, né? E tu também por aí no Canadá. E no finalzinho do programa, tu sabe, eu apareço tipo um fantasma aqui para dizer, olha, acabou, Juliana, vamos embora, apaga a luz e deu para ti. Pode ser? Maravilha, Lei, combinado. Vamos lá, eu e a Fê. Fê, já tô falando Vamos Fê, lá, dá uma então. olhada. Ok, um abraço. Então, tava contando aqui, né, Fernanda, que eu tô em Quebec, Montreal, e eu não tenho noção de quanto é frio nos outros lugares, porque o primeiro lugar que eu cheguei foi esse, mas eu sei que Vancouver é um dos lugares mais quentes do Canadá, né? É isso mesmo, né, Fê? Tudo bem? Sim, aqui é um pouco mais quente que o resto. É um lugar que não faz os extremos, igual no resto do Canadá. Então, não é nem tão frio, nem tão quente. Então, aqui no inverno, uma semana por ano neva, mas é só isso. O resto do ano não tem neve, mas tem muita chuva. Então, essa semana teve 20 graus e agora já está de volta a 10. Mas dificilmente vai para baixo de 10. Então, a gente está meio que acostumado. Um pouco de sol, um pouco de chuva. Mas é, com certeza, melhor do que -4 e neve. Né? Nossa, ontem nevou e anteontem fez 18 graus positivos e eu falei, gente, chegou. Graças a Deus chegou a primavera. Não, ontem nevou e hoje eu acordei com -4. Mas tudo bem. Fernanda, bom, primeiro eu queria falar para todo mundo, né, que normalmente os arquitetos que eu entrevisto, ou designers, enfim, as pessoas que participam do nosso programa sempre são
amigos indicados de algum arquiteto que eu já falei, enfim. Então, é uma rede que eu acabo conhecendo pelo mundo. É muito louco, porque tem muita gente que eu ainda não conheço pessoalmente, mas sou amiga. Posso dizer que eu sou uma amiga online, assim. E eu fiquei muito, assim, feliz da indicação do Mário de trazer você, porque eu queria muito falar de Vancouver, eu queria muito falar quero muito falar com os arquitetos daqui do Canadá, porque eu cheguei aqui faz 7 meses. E tenho muita curiosidade, assim, né? Ainda não pude explorar tudo que tem aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho, primeiro, da sua formação, né, Fernanda? Conta pra gente. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo pela Faculdade Estadual de Maringá, no Paraná, mas eu sou de São Paulo, capital. Então, eu me formei lá, voltei para São Paulo para trabalhar e eu sempre trabalhei com projetos grandes. Eu trabalhava com projetos de shopping center, foi quando eu conheci o Mário, a gente trabalhou no mesmo projeto juntos. E lá, mesmo trabalhando no Brasil, a gente tinha muitos clientes internacionais. Então, esse projeto, por exemplo, era do Grupo Carrefour. E eu comecei a sentir falta de ter o inglês, porque como os clientes eram internacionais, muita gente vinha da França, dos Estados Unidos, e as reuniões eram em inglês. E na época eu não entendia nada, então eu sempre tinha que ter alguém ali meio que traduzindo, ajudando. E eu entendi que o inglês seria importante para minha carreira, mesmo estando no Brasil. Foi quando eu vi que realmente era útil para alguma coisa, não era só a mãe querendo colocar na aula, eu realmente precisava daquilo. Então, por isso também que eu saí do Brasil, que a intenção era não imigrar, mas estudar inglês no primeiro momento. Bacana. E há quanto tempo você está aí em Vancouver? Eu estou em Vancouver vai fazer 3 anos agora, no meio do ano. Mas antes de mudar para Vancouver, primeiramente eu mudei para a Austrália, então eu morei 2 anos na Austrália, 2 anos na Alemanha e agora 3 anos no Canadá. Ou seja, já são 7, né? Na jornada. Isso. Eu saí em começo de 2018, acho que... Né? 6, É mais ou menos isso. Eu também saí em 2017, então tô aí nesse ranking também. Bom, então você já passou por 3 países, não sei se você trabalhou nesses... Aí no Canadá eu sei que você trabalha, mas nos outros 2 países eu não sei se você trabalhou. Se você quiser contar um pouquinho da sua experiência nesses outros países, como foi, e até aonde você chegou aí, ou onde você está hoje, né? Como que você trilhou a carreira profissional saindo do Brasil? Sim, claro. Então, na Austrália, quando eu mudei, a intenção principal era aprender inglês. Eu realmente não tinha nada, tinha o básico do inglês. Então, eu peguei 6 meses de curso e quando eu cheguei lá, eu acho que eu também não me sentia confiante para trabalhar na área em inglês ainda, porque o inglês ainda não estava acompanhando. Então, eu fiquei 6 meses dedicada no inglês mesmo, e no tempo que eu estava na Austrália, eu trabalhei com outras coisas, vida normal de imigrante, quando chega, limpa obra, vai limpar a escola, vai trabalhar em restaurante, e eu acho que isso me deu mais confiança para ir aprendendo inglês aos poucos, principalmente trabalhar com o público, por exemplo, no restaurante, você tem que ter essa troca imediata, né? Não é igual que na escola que você tem aquele script que você está falando só de um assunto. Então, acho que isso me ajudou muito a ter mais confiança na língua, mas eu ainda não me sentia confiante para trabalhar minha arquitetura. Eu achava que assim, o inglês não é suficiente, ou de repente não sei se o que eu sei do Brasil vai dar para transferir. Eu acho que era muito mais insegurança minha de não procurar um emprego na área do que realmente a realidade. Eu acho que isso é muito comum para muita gente que muda. A gente se sente não é suficiente, eu não estou preparada, então a gente acaba não procurando. Então, acho que aconteceu muito comigo na Austrália, e como eu também não tinha essa ideia de imigrar no começo, eu não sabia nada sobre imigração. Então, eu acho que isso foi um processo mais lento por causa disso também, porque quando eu decidi que, nossa, eu gosto, eu quero ficar, e fui começar a procurar, eu já tinha, não perdido, mas já tinha passado um tempo ali, que eu poderia ter começado um processo, e eu não comecei. Então, por exemplo, no processo da Austrália, se você vai migrar como arquiteto, você tem que reconhecer o seu diploma. Então, você tem que mandar toda a grade curricular, com os horários, com o que você aprende em cada um. Você tem que fazer uma carta explicando o que você aprendeu, para eles verem se é compatível com a faculdade lá e se realmente o seu diploma vale. Então, isso tudo é um processo demorado e caro também. Aqui também, né, Fê? Aqui também, mas aqui não é exigido para imigrar. Eu imigrei como arquiteta,
mas você não tem que fazer o reconhecimento antes de migrar. Ah, entendi. Você pode provar, você tem o seu diploma, você migra como arquiteto e depois, se você quiser, você faz o reconhecimento. Mas na Austrália é o contrário, se você não for reconhecida, você não pode aplicar como arquiteta. Então, o processo é diferente, você tem que fazer tudo isso enquanto você ainda é estudante ou quando você ainda não imigrou. Então, é um pouco mais complicado e mais demorado o processo lá. Então, diante de tudo isso, eu vi que a Austrália realmente demoraria um tempo maior e exigiria mais esforço financeiro e mais tempo para eu conseguir. Então, eu vi que eu não estava disposta a colocar toda essa energia no processo de imigração, porque era, mesmo tendo as regras mudam muito na Austrália. Então, a cada 1 ano, 2 anos, eles mudam tudo. Então, às vezes, está no processo e eles mudam. Eu acho que o Mário falou você já disso quando ele deu a entrevista dele. Eles mudam, por exemplo, a idade, eles mudam o que está na lista, o que não está. Então, é mais incerto. Por mais que você esteja seguindo um plano, pode ser que quando chegue próximo, o plano mude. Alguma coisa. Mas isso aqui também, né? Isso aqui no Canadá também. Esse ano mudou bastante também. Então, eu não sei se é todo o Canadá, acho que sim, mas aqui em Quebec, como tem o francês, aqui também é um impeditivo a mais, né? Na busca de emprego aqui. Enfim, te cortei, continua, Fê. Então, eu decidi que na Austrália, realmente, como eu não estava trabalhando não estava trabalhando na área, ia demorar, então eu decidi que não era o lugar. Então, nesse meio tempo, meu namorado é alemão, então a gente começou o relacionamento e a gente decidiu que precisamos de um país que fale inglês, que é a língua que a gente tem em comum. Então, a gente começou a decidir, pensando, a gente pode ir para a Irlanda ou para o Canadá. Daí, eu tenho passaporte português também, que ajuda em muitos países. Então, a gente decidiu, vamos tentar os dois, vamos aplicar o visto para o Canadá e vamos procurar emprego na Irlanda, vamos ver o que acontece. Nesse meio tempo, a gente estava na Alemanha. Tem uma amiga minha que mora lá, é a família dele, e o Covid aconteceu. Então, a gente ficou literalmente preso na Alemanha. A gente tinha o visto para o Canadá, mas não podia entrar porque eles fecharam as fronteiras. Então, a gente estava lá. Era um período difícil para procurar emprego também, porque a maioria das vagas congelaram por causa do Covid. Então, a gente teve que ficar lá esperando. Eu tive que procurar um emprego na Alemanha, porque era onde eu estava. Então, eu acabei trabalhando lá. A primeira parte, eu trabalhei remoto para o escritório de Londres. Eles precisavam de alguém que soubesse Revit. Então, eu basicamente pegava os projetos e transformava de CAD para o Revit e mandava para eles todas as folhas, tudo certinho para construção. Então, foi bom que foi um primeiro contato com o projeto em inglês, mas ainda era num ambiente mais controlado, porque eu estava trabalhando da minha casa, então acho que ajudou um pouquinho assim, tá bom, eu posso procurar, se eu não entender alguma coisa, eu posso perguntar, então acho que foi um primeiro passo, e depois eu consegui emprego num escritório alemão. E acho que é bom pontuar, foi bem difícil na Alemanha, principalmente porque inglês não é a língua que eles usam normalmente. Então, era difícil. Eu mandava muitos currículos, a maioria não respondia, e o que me ajudou muito lá foi conhecer outros arquitetos. Então, lá eles tinham brasileiros? De todas as nacionalidades. Eles tinham um grupo no Meetup, que era arquitetos em Berlim. E eles faziam os encontros. Então, eu fui em algum desses encontros. Tinha um dos meninos que era brasileiro, mas tinha outros de outros países. E eles foram falando como que eles conseguiram. Eles me mostraram qual escritório eles trabalharam. Então, eu adicionei para no LinkedIn, eu ia lá na lista. Eu sabia que aqueles escritórios estavam mais propensos a contratar estrangeiros. Então, eu comecei a mandar currículo naqueles escritórios. E um deles me chamou. Ai, que bacana. Foi super legal. Então, eu comecei a trabalhar no escritório e era uma experiência nova, porque era a primeira vez que eu estava trabalhando em inglês, mas ao mesmo tempo os projetos eram em alemão. Então era aquela mistura. Que loucura. É como eu aqui com o francês e o inglês. Para mim é tudo novo, para mim é experiência toda. Já faço projeto em inglês, porque já fazia. Porque, né, também a métrica é diferente, tudo. Isso daí tudo bem. Agora, o francês, para mim, está sendo impeditivo aqui, ainda, né? Ainda. Sim, a tradução, o Google ali, que como fala isso, como copia de outro projeto.
Mas é mais complicado e nem todos os engenheiros, por exemplo, falavam, os mais novos falavam inglês, mas os mais antigos, mais velhos, nem sempre eles falavam. Exatamente, então, aqui é igual. Tem um impedimento ali na sua carreira também, até onde você consegue ir se você não fala a língua local, né? Exatamente, isso aí. E aí terminou a Covid e você já estava com visto, veio para o Canadá. Isso. Daí a gente falou, abriu a fronteira, vamos. Daí a gente veio imediatamente. E ainda era Covid, então ainda tivemos que fazer quarentena, ficar 1 mês e pouco dentro do hotel, tudo. Mas o Canadá estava muito mais aberto que a Alemanha. A gente sentiu, assim, dentro do Canadá, tudo já estava funcionando, as empresas, estavam todo mundo trabalhando normal. Então já estava mais adiantado. E acho que no começo deu aquele medo de procurar emprego, que é sempre isso. Você fala, nossa, vou mandar um monte de currículo e daí vai ter gente que não vai responder, vai ser... É complicado sempre, né? Eu acho que o medo é maior às vezes do que a realidade, mas tem que procurar, né? Tem que ver como que vai ser. Você só mora no lugar quando você realmente começa a fazer tudo naquele lugar, né? Exatamente. Então eu no Google mesmo, lista de escritórios em Vancouver. E eu lembro que eu mandei assim, falei, vou mandar uns 10 por dia. Então, abria, via se o escritório fazia alguma coisa que eu gostava também, né? Claro. Daí eu comecei a mandar. E um desses escritórios, eu vi a lista de pessoas trabalhando e tinha uma menina que era arquiteta. Daí eu mandei uma mensagem para o escritório, mandei mensagem para ela também. Falei, olha, eu vi que você trabalha aqui, eu gostaria de conversar. Eu cheguei e ela foi super solícita, fomos almoçar, ela conversou, ela é minha amiga até hoje. Daí foi super legal. E depois eu fiz a entrevista com o escritório na semana seguinte e já deu super certo. E eu comecei em uma semana, comecei a trabalhar. Então eu fui sortuda também, porque eu acho que eu mandei para o escritório que estava precisando. Mas eu sinto que, no geral, o mercado de arquitetura em Vancouver está bem aquecido. É um escritório, se você falar, tiver um nível de inglês que dê para fazer os projetos, conversar, tudo mais. E você tiver também, aqui eles usam muito Revit, então se você tiver proficiência no Revit e o inglês bom, é relativamente fácil de conseguir um emprego perto dos outros lugares que eu já vi, que tem bastante demanda. Comparando, quando eu procuro, né? Comparando, eu vejo Vancouver e vejo Ontário também. Tem bastante. Aliás, eu acho que o Canadá, na área de construção civil, é bem aquecido, né? Sim. Em todos os lugares, porque é muito grande e tem demanda, né? Precisa, tá em falta construção, moradia e tudo, né? Então, eles estão sempre buscando gente. Aí tem os impeditivos de cada lugar, é o que você falou. Eu acho que a questão da língua, da comunicação é essencial, não importa onde você vai trabalhar, porque eu falo, Fernanda, muitas vezes, por exemplo, eu já estou no meu 5º país, contando com o Brasil, é o 5º país. E em 5 países eu falo, é uma vida dentro da vida, né? Você recomeça tudo, você recomeça os vizinhos, você recomeça a escola, você recomeça a língua, então são várias frentes que você tem que começar a abrir de novo. Quem é a Fernanda, né? Sim. Quem é a Juliana? Ninguém sabe, ninguém conhece. No Brasil, se a gente chega no Brasil, nossa, Juliana, você voltou, né? E realmente a língua é um impeditivo, né? Então, as pessoas, eu acho que quando elas... Não sei, eu vou fazer isso como uma pergunta para você. Então, o que você falaria para as pessoas que têm intenção de fazer imigração, intenção de procurar um emprego, às vezes nem é para viver, né, o resto da vida num lugar, mas quer ter a experiência profissional de sair do Brasil, né? Qual que é o que você diz para essa pessoa? O que é essencial? O que ela precisa? A língua, acho que quanto mais avançado você tiver o domínio daquela língua, mais fácil vai ser a sua vida. E se você mudar para um país que você não sabe nada, talvez você tenha que voltar uns passos na sua carreira, ou tenha que começar com uma profissão diferente, até você ter um pouco mais de domínio, que você consiga realmente se comunicar naquela língua. Eu acho que o network também é muito importante, no sentido de procurar um grupo que faça a mesma coisa que você faz. Aqui em Vancouver, a gente tem um grupo de WhatsApp, que é só arquitetas brasileiras em Vancouver. Então, de vez em quando a gente se encontra, conversa, toda vez que alguém tem uma vaga de emprego posta, quando as pessoas chegam e falam, eu quero ajuda para fazer meu portfólio. Então, elas mandam lá, quem estiver disponível vai falar, putz, eu te ajudo, eu te mando
o meu para você ter como exemplo. Então, é muito legal ter essa troca, porque você sabe o que está acontecendo no mercado daquela região. E também ter mais confiança em mandar. Quanto mais entrevistas você for, melhor para você. É um treinamento, ninguém vai passar em todas as entrevistas na vida, então faz todas que oferecerem. Até hoje, se alguém me liga, eu falo, vou fazer entrevista, porque você entende o que está precisando no mercado. Então eles falam, de repente, você tem a língua, você tem o Revit, mas a gente está precisando de alguém com essas skills que você não tem. Então você já pode fazer mais ou menos um mapeamento disso, se você quiser crescer, se você quiser mudar para outro escritório. É bom também para ver como que está o salário no mercado, porque é uma coisa que muita gente tem dúvida quando você chega, quanto que é o salário para essa vaga, quanto eu deveria estar ganhando. Então é importante você ter alguém para conversar e também ver quantas outras empresas estão pagando para essa vaga. Eu acho que demora um tempo ali, principalmente o primeiro ano, você ainda está muito perdido em tudo, como faz as coisas, até você começar a regular a sua carreira e começar a falar, não, o que eu faço tem mais valor, talvez eu teria ganhando mais, então é importante, acho que é isso. A língua, com certeza, o network, e ir atrás mesmo, não fica com vergonha, vai atrás. Se não for suficiente, as pessoas vão te falar e você vai também entender o que você pode focar mais. Com certeza, é isso mesmo, é o que eu falo. Às vezes tem que dar o passo para trás para depois conseguir voltar, né? Porque ninguém te Sim, eu vi muita conhece gente que era, sei e é lá, isso. gerente ou alguma coisa e tem que voltar a ser desenhista, mas não é que você está voltando, talvez você só precise de um tempo dentro do escritório, entender como as coisas funcionam para você começar, para você crescer de Exatamente. novo. Justamente para ganhar essa confiança, né? Porque a questão da comunicação, eu acho que é super importante. Às vezes a gente quer falar, minha dor de barriga é por isso, e a gente não sabe como expressar isso, e aí você quer fazer mímica. Então, dentro da especificidade, assim, da arquitetura, nossa, imagina, né? Tem tanta coisa, a gente Sim, e aqui precisa, tem que ainda realmente tem dar o. muita coisa que é por Zoom, por ligação aqui, então você tem que ligar para a cidade. E é importante você ter essa confiança de se comunicar. Para a hora, sempre a primeira vez você fala, nossa, preciso ligar na cidade, você não entende o que estão falando. Então você vai criando com o tempo essa confiança de, não, eu consigo fazer meu trabalho, eu sei o que eu estou fazendo. E Fernanda, conta para nós, o que é que você trabalha hoje? Você chegou aí, o primeiro trabalho que você encontrou foi o que você está hoje? Por quais, né, etapas você passou até hoje? Você está aí há 3 anos, é isso? Isso. 3. Eu fiquei num escritório primeiro, que é o que eu contei, que eu consegui a primeira entrevista por 1 ano e meio, quase 2 anos, e foi ótimo. Era num escritório um pouco menor, tinha cerca de 10 arquitetos, ele cresceu bastante enquanto eu estava lá, mas era um projeto de médio porte, a gente fazia muito projeto de restaurante, então era bom porque eu conseguia pegar o projeto do começo, da aprovação na prefeitura, até fazer o projeto de construção e ir para a obra toda semana, então acompanhar como que as coisas eram feitas na obra. Então foi muito importante para mim ter esse entendimento de como que as coisas funcionam no Canadá, porque algumas coisas são parecidas no Brasil, por exemplo, as etapas de projeto, mas o arquiteto aqui tem muitas responsabilidades que são diferentes. Então, por exemplo, ele é responsável por fiscalizar a obra. Se vai na obra alguma coisa está sendo feita diferente do projeto, você tem o poder de parar aquela obra e falar, não, você não está seguindo o meu projeto. Então, e eles têm uma obrigação legal também, porque se der uma infiltração depois e o cara fez exatamente como está o seu detalhe, a culpa é sua. Então, é muito mais... Tem a parte de projeto, mas a parte de construção eu acho que é muito mais pesada do que a parte do Brasil. No Brasil, às vezes você acompanha, às vezes não, mas não é uma obrigação. Aqui é. Então, eu acho que foi muito importante para mim entender tudo isso, além do sistema construtivo, que é totalmente diferente do Brasil. Então, na primeira vez você vê aquela parede cheia de layers, cheia de partes, e não entende muito bem como funciona, e acho que indo na obra e vendo como que eles instalam, para que serve cada parte, eu acho que é importante também. Então, às vezes, no começo é legal ter um projeto um tamanho menor, que você consiga ver todas as partes, do que trabalhar num projeto super grande, porque nem sempre você vai conseguir fazer tudo. E entender tudo, né? Sim, então eu fiquei nesse escritório por quase 1 ano e meio, e foi ótimo para mim, mas depois eu comecei a sentir necessidade de estar num escritório que estivesse mais consolidado, porque eu queria muito trabalhar com Revit num escritório que tivesse implementado há anos.
Porque Aham. todos os escritórios que eu começava no Brasil e fora, a gente está implementando. Daí você começava a fazer em Revit, mas daí você tinha que exportar o DWG, porque o engenheiro não tinha Revit, ou tal coisa não era em Revit, então era sempre aquele meio termo de Revit. Eu queria muito ter a experiência total. Então, eu mudei para um escritório que é especializado em hospitais. Então, são projetos muito grandes, que demoram muitos anos, e a gente faz cada um numa partezinha muito pequena. E Mas agora... a sua responsabilidade nesse novo escritório é como arquiteta, mas não assinando, ou é como designer? Como que é? Fala um Então, pouco agora, disso. como BIM Coordinator, não tem nada com design, é quase que como se fosse um suporte técnico. Então, a minha função é garantir que as pessoas estão usando o Revit corretamente. Ok. Então, se elas precisam colocar um equipamento, por exemplo, uma marca, um scanner, eles vão me falar, olha, esse é o equipamento, esse aqui me manda os detalhes, e eu vou modelar aquilo em 3D para eles colocarem no espaço. Então, por exemplo, toda a parte de visibilidade, a gente está fazendo uma planta de forro, o que eu vou ver? Eu quero ver, a minha gerente fala, eu quero ver as luzes, quero ver isso, quero ver aquilo, ela faz uma lista, e eu sou a pessoa que vai garantir que aquilo está sendo mostrado e não o que ela não quer. Então, é muito mais organizar o projeto para ser mostrado da forma correta do que estar realmente na parte de design. Eu pego algumas partes que são mais complicadas de modelar, mas não é minha função principal. É muito mais a parte de compatibilização também, ir nas reuniões, mostrar como está tudo em 3D, fazer o pessoal entender que aqui não dá, aqui que a gente pode mudar, dá para baixar o forro, dá para mudar outra coisa. Então, é uma coisa muito mais técnica, a parte toda de catálogo de equipamentos, de gerenciar os dados do projeto e softwares para que todo mundo puder acessar também faz parte do meu cargo. É muito interessante, porque eu acho que para quem está no Brasil, né, as pessoas, pelo menos as construtoras que eu trabalhei no Brasil, eu acho que ainda não estão no Revit. Ainda não implementaram o Revit, e são grandes construtoras, assim, construtora nacional do Brasil. Então, poxa, a gente que saiu e tem a oportunidade, né, de exercer a profissão e ainda, né, ter esse privilégio, porque para quem tá no Brasil ainda é um privilégio, né. Não são muitas pessoas no Brasil que usam o Revit. Tem alguns escritórios de arquitetura, mas grandes construtoras eu não sei. Bom, também eu tô há 7 anos fora do Brasil, né, mas o contato que eu tenho com o pessoal no Brasil, assim, essa transição eu acho que ela acontece muito devagar, né, muito lentamente, não Sim. sei, né. Era a impressão que eu tinha no Brasil também, é sempre vamos implementar, mas nunca chegava a ser totalmente implementado. E o que eu vejo nos outros países, principalmente Canadá, Austrália, Nova Zelândia, eles estão realmente usando o Revit para fazer o processo completo. E a gente consegue integrar de várias formas. Então a gente usa os óculos, né, da Google. Então, todas as pessoas que vão trabalhar no hospital, eles conseguem usar aquilo. Então, eles estão usando, por exemplo, para treinar as enfermeiras. Então, eles colocam óculos, eles colocam os sinais e falam, tá bom, tem uma emergência, por onde que entra o paciente? E eles vão seguindo no óculos 3D o caminho. Simula, olha que legal. Isso, daí eles começam a tirar os sinais, os avisos. Daí elas começam a decorar o caminho. Então, quando o hospital está pronto, o tempo de treinamento já é muito menor, porque eles já fizeram o treinamento no 3D. Então é legal. Olha que interessante. Não é só para o projeto, você consegue usar o 3D para outras coisas também. E isso também ajuda a otimizar o projeto, né? Sim. Porque se você está já treinando a equipe que vai usar aquele espaço, eles mesmos vão dizer: "Não, é melhor colocar aqui, isso aqui mais para lá, preciso", né? A gente usa para todos os cômodos, então a gente põe esse médico vai fazer uma cirurgia aqui, ele põe o óculos, ele fala, tá faltando tal equipamento, ou esse espaço não é suficiente, vamos tirar aquela mesa e por outra coisa. Então, o Revit não é só para o 3D, assim, para o projeto arquitetônico, mas você consegue usar para muitas outras coisas também. Muito legal, muito bacana. Bom, e deixa eu ver, Fernanda, mais uma pergunta que eu possa fazer de Vancouver, porque eu quero conversar com você de Vancouver numa outra oportunidade, né? A gente não tem muito tempo de programa, mas eu ainda não conheço Vancouver, então eu queria que você contasse um pouquinho para nós, o que você
que você compara entre a arquitetura do Brasil e a arquitetura de Vancouver? Quais são as coisas que você vê que fala: "Nossa, isso no Brasil não tem, eu nunca pensei nisso", ou o contrário, né? O que você vê e fala: "Ah, isso aqui é igual no Brasil, faz sentido", não sei. Tem alguma Eles comparam muito aqui, eles falam que Toronto é parecido com São Paulo e Vancouver é mais parecido com o Rio de Janeiro, porque tem a praia ah, e hum, é uma área. Vancouver é uma área pequena, então tem muita gente morando, então é uma área muito vertical, o que não uhum, é tão comum em outras partes do Canadá. Então, eles falam que o skyline de Vancouver é muito característico porque quase todo mundo mora num prédio. Senão, você não mora em Vancouver, você mora numa cidade perto, onde tem mais espaço. Então, é muito característico pelos prédios verticais aqui. Tem uhum, muito em todos os lugares que você vai para realmente conseguir acomodar, mas é uma cidade que tem muito contato com a natureza. Então você vai ver as fotos de Vancouver, tem sempre vários prédios com uma montanha linda atrás. Tem a ai que legal. praia, tem muitos barcos. Então o pessoal que mora em Vancouver geralmente pessoas que gostam de contato com a natureza. Então eles Uhum, vão fazer uma trilha no fim de semana ou vão esquiar. Tem uma cidade bem famosa de esqui aqui perto. Então é sempre coisas ligadas com isso. O pessoal de Vancouver geralmente tem essa fama de ser pessoas que gostam de ir para a natureza, de fazer algum esporte fora, né? ao E ar livre. como é um lugar que o clima é um pouco mais ameno, você consegue aproveitar o ano inteiro fazendo coisas diferentes. Você pode ir no lago no verão, pode nadar na praia e no inverno você vai esquiar. Então é uma cidade bem ativa. Ai, que legal. E a sensação que eu tenho de Montreal é que é uma cidade grande, porque tem muitos prédios, tipo, tem bastante gente, é uma cidade, assim, universitária, a sensação que eu tenho, tá, porque eu tô aqui há pouco tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo comparar Montreal, por exemplo, com a quantidade de gente de São Paulo, de gente andando para lá e para cá, de fila, sabe, é uma cidade que tem a impressão de ser muito grande, prédios e tudo, mas ao mesmo tempo você vê uma certa você entende uma certa tranquilidade, assim, em algumas ruas, sabe. Uhum. Vancouver é assim? Assim, tem alguns bairros. Eu moro, por exemplo, em English Bay, que é um bairro que é perto da praia, e é um Uhum. bairro famoso por ter muita gente latina. Hum. Então, você escuta muito mais português e espanhol do que inglês, muitas vezes. E daí tem é um pouco mais agitado, digamos. Tem muitos restaurantes, bares que ficam até tarde. De fim de semana você escuta a turminha passando pela rua, mas não é o normal do Canadá. O normal é realmente os bairros são mais quietos, mesmo no centro da cidade. No horário de, assim, 5 da tarde, que o pessoal sai do trabalho, você vê gente, mas não é comparável com o que a gente vê no Brasil, de ônibus lotado, tudo muito cheio. Aqui, normalmente, se tá cheio, eles estão indo pro jogo de hóquei, daí o metrô tá um pouco mais cheio. Mas não é comparável com o que a gente tem no Brasil. Acho que eles têm a cultura mesmo, né? Não é aquela coisa de andar tanto em grupos, igual a gente faz no Brasil. Não fazem tanto barulho também. É E uma coisa aqui, mais tranquila. Hã. isso. E aqui em Vancouver, principalmente, tem muito estrangeiro. Então tem muito de todos os países. Qualquer, por exemplo, comida que você quer, tem um restaurante típico daquele país. No escritório que eu trabalho, tem acho que 3 ou 4 canadenses e o resto todo mundo é estrangeiro. Então tem chinês, tem muita gente da Filipinas, tem um monte de mexicano, tem de todo Indiano, quanto é lugar. Tem um monte de indiano. Então é uma né. cultura assim muito misturada. Toda vez que tem alguma festa típica de algum país, a gente tem uma festa no escritório. Então, a gente tem Ano Novo Chinês, a gente teve uma festa árabe no mês passado. Então, cada mês tem uma coisa totalmente diferente e é muito legal, porque eles apresentam, daí eles explicam o que é aquela festa, por que eles comemoram. E eu acho que isso é muito verdade para Vancouver. Você escuta todas as línguas na rua e o pessoal é muito respeitoso, que eles sabem que a maioria das pessoas é imigrante, então não tem assim, bullying porque o seu inglês não é perfeito, porque Uhum. você fala diferente. Então, isso é uma coisa que é muito difícil ver aqui. O pessoal é Ai, muito que bom, aberto, realmente. que bom. Aqui eu acho que no Quebec, aqui em Montreal, eu acho que eu tô meio realmente, assim, mais ilhada, sabe, a sensação que eu tenho é de estar e também porque eu moro numa cidade de interior. Eu tô a Legal. 25 minutos mais ou menos de Montreal, mas é considerado já uma cidade é só casa, num predinho só de 2, 3 andares, então você sente essa diferença, tem lugares que você vai que você não fala francês e a pessoa fala: "Desculpa, não te entendo",
sabe? Você quer falar em inglês e a pessoa fica te olhando e aí fica lá, né? Mas, enfim, são as adaptações que a gente tem que fazer, né? Não tem jeito, né? E é isso, Fernanda. Queria te agradecer muito por participar com a gente. Nosso tempo está acabando, mas, como eu te falei, o convite está aqui feito para a gente fazer nosso próximo programa, para a gente conhecer Vancouver e conhecer aí as construções, enfim, as coisas que você ainda tem para mostrar para a gente. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada pela oportunidade. É muito legal poder compartilhar. Acho que é muito importante para as pessoas que estão imigrando ter esse contato e saber um pouquinho mais antes de imigrar. Às vezes você se sente muito sozinho nesse processo e acho que é muito legal toda a informação que você pode ter. Obrigado pela oportunidade. Com certeza vamos gravar mais um. Né? Eu vou colocar depois no Instagram também o seu contato. Normalmente, eu sempre divulgo, a rádio também divulga o canal do YouTube, que é o canal Escala Humana, mas acho que o Instagram é uma porta para a gente sempre mostrar, né, o trabalho das pessoas, a vida das pessoas, então eu vou ali te marcar e aí a gente, se alguém tiver dúvida, porque aqui Canadá sempre tem gente com interesse de saber como que é, como que não é, aí Vancouver você tem aí a missão, tá bom? Sim, tá ótimo, obrigada. Se alguém estiver pensando em vir e precisar de ajuda, tiver dúvidas, pode mandar. Né? Obrigada. Obrigada. Eu não sei cadê o Alexandre. Cadê você? Você está aí? Ele acho que termina depois de fazer uma... Alê? Fechamento. Senão eu já ia começar a falar já das fotos e tudo, né? Eu posso mandar mais. Eu tentei mandar algumas ontem, mas aqui não tem muitos prédios assim icônicos que às vezes as cidades têm. Sabe o que eu acho legal, Fê? Se a gente, não sei se dá tempo, né? Porque você viu, é tipo 30, 35 minutos, senão as pessoas não assistem, sabe? Mas eu estava pensando de mostrar, de fazer alguma coisa que mostre a parte construtiva, sabe? Tipo assim, se você tiver, sei lá, foto de obra, que mostre a parte do madeiramento, a parte do drywall, coisas assim. A gente podia pôr assim um detalhezinho e daí colocar uma foto de cada layer para eles entendendo como funciona, para que serve cada coisa. Não sei, não precisa ser nada muito elaborado, porque eu sei que você trabalha e, né, mas seria legal, porque as pessoas não conseguem imaginar, né? Que nem janela que tem vidro duplo. Poxa, no Brasil isso daí não existe, praticamente não existe, né? Coisas assim. Acho que bacana, né? Gente, cadê posso procurar umas coisas. Né? Acho legal. Alexandre, onde você está? Cadê você? Será que eu mando um WhatsApp para ele? É que daí eu tenho que... Peraí, deixa eu ver. Eu acho que se eu sair daqui, eu saio do... Tá voltando. Oi, Ale. A gente encerrou. Oi. Oi. Então tá. Então tá, peraí. Encerraram faz tempo? Faz 25 minutos. Sim. Sim, só deram oi uma para outra e terminou. Né? Praticamente. Tá bom, Tati, já te despediu tudo aí, João? Já, só que eu falei para Fernanda, não sei, acho que você então tem que terminar aí, né? Fala. Não, acho que você precisa terminar. Eu vou fazer aqui, depois eu faço a edição, tá? Tá, peraí, calma aí. Eu vou fazer aqui o encerramento, daí depois eu faço a edição para não ficar essa nossa conversa aqui. E aí eu vou pedir que vocês fiquem mais um tempinho, não saiam da plataforma, que eu preciso de um tempo para o programa baixar as gravações de vocês, tá? Mas daí é uma coisa assim de 10 minutos no máximo, só não saiam da plataforma. Pode até fechar a câmera, fazer qualquer coisa, só não sai da plataforma, tá? Então eu vou entrar aqui. Vamos lá, então. Muito bem, estamos de volta aqui, depois que a nossa querida Juliana Trufelli encerrou mais uma edição do programa Por Aí. Agradecendo a você, meu querido Arctuber, pela sua
presença aqui na nossa plataforma, né? Na plataforma Escala Humana aqui na Rádio Arquitetura. Você acompanhou mais uma entrevista da nossa querida Juliana, hoje conversando com a arquiteta urbanista Fernanda Sinquete Batista, que está lá em Vancouver, no Canadá. E, claro, né, agradecendo aos nossos queridos patrocinadores Masters, Macrovision, sempre com a gente aqui na Rádio Arquitetura e plataforma Escala Humana. Simoneto Grupo Duarte, também com a gente. Grande abraço aos nossos amigos da Simoneto Grupo Duarte. Também Ketemove Prime, que sempre com a gente aqui agora, os nossos novos parceiros da Ketemove Prime. E, é claro, os nossos parceiros da Persol Persianas. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe o nosso conteúdo para que o YouTube entenda que ele tem qualidade, como de fato tem, né? E seja distribuído ao maior número de pessoas possível. Para você, um grande abraço. Para nossa querida convidada Fernanda também, muitíssimo obrigado pela participação. Juliana Trufelli, querida Juju, até a próxima edição do programa. E para você que nos acompanhou agora, muito obrigado e curta aí todo o nosso conteúdo da plataforma Escala Humana. Um grande abraço e até mais.